Queridos, são imagens fortes, né? Imagens que você costuma ver ali no programa do Datena, algo do tipo. Mesmo sendo imagens fortes, eu pedi para que o pastor, para que pudesse compartilhar com você essas imagens, para você ver a gravidade da onde eu estava e da onde Deus me tirou. Nós vemos um Deus que tudo pode. O apóstolo Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós temos um Deus do impossível. Creia nisso, querido. Creia nisso. Eu estava dentro dessa viatura. Eu fui militar durante alguns anos e passei por uma situação de confronto. E aonde dentro dessa viatura eu fui alvejado com 9 tiros. E o meu parceiro foi alvejado com 3 tiros, sendo um fatal. E ele veio a óbito, infelizmente. E eu, ali naquele momento, caído, baleado, e passando por uma situação complexa. Era uma situação onde eu podia clamar a Deus. O meu parceiro estava numa situação que não podia fazer nada por mim, e eu não tinha outro que pudesse fazer algo por mim que não fosse Deus. E por um momento eu pensei até que iria morrer, mas eu me lembro que ali caído, Deus falou ao meu coração que eu não iria morrer. Naquele momento eu lembrei da minha família. Entende a importância da família? Eu me lembrei das minhas filhas, de toda a minha família. Então aquilo me deu muita força para querer sair daquela situação. E aí fomos socorridos, fui para o hospital, começou um processo de tratamento para restauração física. Eu havia sido atingido no pulmão, um órgão vital, estava muito complicada a situação, o pulmão estava cheio de sangue, e a medicina dizia que eu iria a óbito. Esse fato ocorreu numa sexta-feira, queridos. E os médicos falavam para minha família vir se despedir de mim, porque na terça-feira provavelmente eu iria vir a óbito. E eu ouvindo os médicos falar, porque embora eu estivesse na UTI, eu estava ouvindo todas as coisas que estavam acontecendo ali. E os médicos falando essas informações, era que eu iria falecer. Só que eu lembrei do que Deus falou, que eu não iria falecer. Então eu tinha 2 vozes. Eu tinha a voz da medicina, que falava que eu iria morrer, e tinha a voz de Deus, que falava que eu iria sobreviver. Queridos, escolha sempre, mas sempre, ouvir a voz de Deus. Sempre dê ouvido à voz do Senhor. E foi o que eu fiz. Falei, então não vou morrer. E ali eu passei um processo no hospital, internado, passei por uma situação de cirurgias, várias cirurgias. E eu me lembro muito bem que chegou um ponto que o médico falou que iria ter que abrir o meu pulmão, porque não estava drenando o sangue. E ali ia complicar as coisas, porque eu não teria mais uma possibilidade de fazer atividade física e correr e tudo mais, embora hoje eu tenha e estou devendo essa, hein, pastor? Estou devendo essa. O pastor me viu e falou assim, parece que você era mais magro. Eu falei, realmente, não é fake, é fato. Então, ali era uma situação delicada. E aí eu pedi para que Deus me operasse sem me abrir, fiz uma oração, e assim aconteceu. Eu sei que no outro dia pela manhã meu sangue estava todo drenado, tinha acontecido toda a drenagem, e não foi necessário ser feita a cirurgia. Não foi necessário. E eu glorifiquei muito ao Senhor e agradeci, e a partir daí, cuidando dessa parte mais delicada, que era o pulmão, aí começou a cuidar das outras partes do corpo, que não eram tão agressivas a ponto de colocar em risco a vida. Então, o meu braço, as minhas costas, a coluna, aonde que foi atingido, eu tomei um tiro
que entrou aqui em cima do meu lábio e saiu aqui na bochecha. E o médico não soube explicar como que eu sobrevivi a tudo isso. E eu também não consigo explicar, é milagre de Deus, é favor de Deus. Eu sei que não quebrou um dente meu, tomando um tiro na boca, porque aquele tiro na boca era o que queria, de fato, acabar com a minha vida. Só que Deus não permitiu que isso acontecesse para que eu usasse a minha boca para falar para você que Jesus continua realizando milagres, que Jesus continua operando maravilhas no nosso meio, e a Ele a honra, a glória e o louvor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele continua nos ajudando. Então eu passei por aquele período ali no hospital, chegou um dado momento que eu não aguentava mais ficar deitado, de tanto tempo que eu estava ali, e os médicos dizendo que eu deveria me sentar, começar a caminhar no hospital, e eu não conseguia, não tinha força para levantar. Eu sei que com um grande esforço as coisas foram caminhando, e eu fui sentando, e eu me lembro a primeira vez que sentei, faltou oxigênio no meu cérebro, logo eu tive que ser colocado ali uns tubos ali de oxigênio, porque eu não conseguia, eu desmaiei na hora, no ponto que eu fui sentar. Irmão, você está sentado, né? Olha que bênção. Olha que bênção. Para mim sentar, naquela ocasião, eu tive que colocar oxigênio. Então a dificuldade era muito grande. Aí eu me lembro que as coisas físicas, todo o tratamento físico foi ali sendo acompanhado pelos médicos e o Senhor foi restabelecendo. E detalhe, toda a minha família me acompanhou em todo esse processo. E eu gostaria de destacar aqui uma pessoa, a Sheila e o Mauro. A Sheila ia no hospital constantemente me visitar, e não só visitar, passar a noite no hospital, cuidando, porque a minha filha tinha 15 dias de vida, e a minha esposa, por vezes, não conseguia ir ao hospital, a minha mãe, ou o meu pai, algum familiar, e a Sheila chegava lá, e cuidava de todo o que precisava ali no hospital, ia atrás do médico, conversava. Então eu gostaria de agradecê-la pelo seu cuidado, pelo seu zelo para com a minha vida, para com a minha família. Então, glória a Deus. Glorifico a Deus pela família que Ele me deu, que é maravilhosa. Então, passado esse tempo, saí do hospital, comecei a fazer fisioterapia, foi tudo restabelecendo, e as coisas, vamos dizer assim, voltaram ao normal. Só que não, porque o meu físico foi restabelecido, a minha saúde física, porém a psicológica, ela foi atingida de uma forma muito forte, muito forte. E eu me lembro que eu estava já caminhando, já estava fazendo as coisas, movimentando o braço, conseguindo pegar objetos, conseguindo me locomover tranquilamente. Só que a minha mente, ela estava com um trauma. E ali começou um processo psicológico muito difícil por sinal. E hoje nós estamos num tempo onde a sociedade vive uma situação na saúde psicológica muito difícil, a saúde mental. Então nós passamos por esse momento de pandemia e vemos quantas pessoas vêm sofrendo com essa questão psicológica. Eu sofri essa questão psicológica e comecei a passar no psicólogo, passar no psiquiatra. E eu me lembro que o psiquiatra, ele diagnosticou a minha situação como um transtorno de estresse pós-traumático, no CID, que é a classificação internacional de doenças, seria o CID-10-F45. Esse era o diagnóstico, a patologia que eu tinha sido trazido para a minha pessoa. A minha situação era essa. Pois bem, então, diante desse diagnóstico médico, eu estava com transtorno de estresse pós-traumático, porque eu estava irritado, eu estava com medo, eu estava muito nervoso, eu estava ali sem dormir, porque eu não conseguia dormir, eu estava desesperançado,
Todas as coisas que eu via, suponhamos que esse copo estivesse pela metade, eu só via a parte vazia dele. Eu não conseguia ver que tinha metade do copo ainda com água. Então, todas as coisas negativas possíveis é o que eu pensava, e é o que eu via, e é o que eu imaginava. Então, eu me tornei uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa que já não queria confiar mais em ninguém, que tinha medo e que tinha insegurança. Então, tudo isso me levou a uma situação de estresse, de depressão, onde eu não conseguia mais respirar. Eu saía na madrugada buscando ar, buscando aonde respirar, porque me faltava ar. Eu tinha uma arritmia no coração que não tinha como explicar também. Era decorrente de uma situação psicológica, que é a questão psicossomática. Então, devido à questão psicológica que eu estava enfrentando, o meu corpo respondia com o aceleramento do meu coração e assim por diante, falta de ar. Eu não sei como você vem atravessando as dificuldades da vida, eu não sei como você vem enfrentando todo o processo de dificuldade da vida, de adversidade que surge. Eu sei que nessa ocasião, os médicos me receitando alguns remédios que eu passei a tomar, depois fiquei com medo de tomar o remédio porque eu iria dormir, e se eu dormisse eu não conseguia me defender, eu só andava armado o tempo todo. Se eu estivesse em qualquer lugar que eu estaria armado, porque a minha insegurança era muito grande e a sede que eu tinha de me vingar era maior ainda. Então todo esse ódio que estava dentro do meu coração, todos esses sentimentos, e um detalhe muito importante de dizer, eu conhecia Jesus e servia Jesus, porém eu estava com ódio e com vontade de me vingar. Você acredita nisso? E aí eu orava a Deus, pedindo para que Deus tirasse esse sentimento do meu coração. Eu pedia a Deus para que Deus me tirasse daquela situação toda de embaraço, e aonde existia um conflito dentro de mim, porque eu queria fazer a vontade de Deus, mas a minha natureza, a minha carne queria vingança, queria agir da minha própria forma. E aí eu me deparei com essa situação, e eu não estava aguentando mais. Eu estava chegando no meu limite, e eu estava a ponto a fazer coisas que não agradavam a Deus. E eu cheguei na minha família, conversei com minha esposa, com meus pais, com toda a família, reunimos-nos, e eu disse: olha, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta desta situação. Eu preciso de ajuda. Mas você já está no psiquiatra, passando pelo psiquiatra, mas você já está passando pelo psicólogo, você já está indo na igreja. Eu falei assim: eu preciso de algo a mais, eu não estou dando conta. Foi aí que, identificando que eu não estava dando conta, que eu peguei e tomei a decisão de me internar numa clínica de dependentes químicos, essas clínicas de restauração, de recuperação que o pessoal fala, né? Então eu me internei numa clínica que eu conhecia, muito séria, abençoada. E ali na clínica eu fui na disposição de ser transformado, porque eu não queria estar vivendo aquilo, eu não queria ter aquele sentimento, eu não queria estar tendo ódio, eu não queria, mas eu tinha. Então eu peguei e falei: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me tire dessa situação. E fui para a clínica. Chegando na clínica, eu comecei a buscar a Deus intensamente, todos os dias, em todos os momentos. E na clínica eu buscava a Deus de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, de madrugada. Então, quando eu não estava orando, eu estava lendo a Bíblia. Quando eu não estava lendo a Bíblia, eu estava orando. E com isso, o amor de Deus foi sendo encharcado no meu coração, a ponto de colocar para fora todo o ódio, ressentimento e vontade de se vingar, e entender o que a palavra de Deus nos ensina: que quando te baterem numa face, dê a outra; que quando pedir para você andar 1 milha, ande 2; que nós devemos perdoar os nossos ofensores. E o Senhor me ensinou que eu devia perdoar, que a vingança não era minha, que a vingança era do Senhor. E assim eu saí de lá renovado, saí de lá restaurado, na minha parte psicológica, espiritual e física. Deus foi poderoso e agiu maravilhosamente bem.
E agora estão as situações onde que nesse período de 90 dias que eu fiquei na clínica sem sair, todos os domingos a minha esposa estava lá, me visitando. A minha esposa foi muito companheira, ela é companheira, e ela foi muito importante nesse processo. Então, nesse processo que eu estava passando, mesmo não tendo paciência com ela, mesmo por vezes ofendendo ela sem ela merecer, sendo agressivo com ela, ela continuou ao meu lado, orando por mim, me visitando na clínica e me dando todo o suporte para que eu pudesse sair daquela situação. Porque ela cria que Deus podia restaurar a família dela, queridos. Ela acreditava que o Senhor poderia restaurar a família dela. Então o que ela fez? Ela perseverou. Ela perseverou na família dela, em oração, buscando a Deus. E aí eu saí da clínica, e a minha esposa me ajudando, a minha família toda. E olha, eu só tenho a agradecer a Deus. E aí fomos para casa, queridos. Chegando em casa, e agora vai, né? Restaurou o físico, restaurou o psicológico, com a esposa está tudo bem, agora está tranquilo, agora vai, né? Vai? Vai. Chegando em casa, queridos, retornei para o convívio, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a ser produtivo, vamos voltar a seguir a vida. Só que eu me deparei com vários boletos atrasados. Vários. Quando ocorreu isso comigo, essa fatalidade, eu tive uma redução salarial de 70% porque eu estava afastado em tratamento de saúde, mesmo estando em serviço. O meu salário reduziu 70%, já não era muita coisa, né? E ainda reduziu 70%. Então, eu fui para me tratar, eu fui me cuidar de mim, cuidar da minha família, tentar me recuperar. As dívidas foram chegando, os boletos estavam lá. Então, chego em casa endividado. Hoje, então, restaurado fisicamente, psicologicamente, porém endividado. Certo? Então, as coisas começaram a faltar em casa. Começaram a faltar, faltou leite, faltou arroz, faltou feijão, e pessoas nos ajudando, pessoas em uma situação de amor, de generosidade, nos abençoando. De repente, a minha filha adoece. A minha filha precisa de um medicamento, e eu não tinha o dinheiro para comprar o medicamento. Me senti o pior dos homens. Falei, Senhor, eu não tenho condições de comprar. E aquilo me revoltou, me fez querer sentir ódio de novo. E eu falei, Senhor, eu não quero sentir ódio, mas eu sei que o Senhor pode trazer existência que não existe. O Senhor pode operar um milagre. Eu não tenho recurso, mas o Senhor tem. Falei com a minha esposa, vou lá no banco, ver se tem algum dinheiro na conta. Ela falou, não, eu estive lá ontem, a conta está 5 mil negativa. Eu falei, mas você foi quando? Ontem? Mas hoje você não foi ainda. Não fui. Então hoje Deus pode operar. Irmãos, eu cheguei, encostei o carro com ela, desci, fui no banco. E lá tinha um valor que eu usei ele para pagar todas as dívidas. Comprei o remédio, dei glória a Deus, chorei, pulei, saltei, porque Deus, Ele provê na nossa necessidade. Porque Deus, Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz o impossível para nos abençoar. E ali eu tive uma experiência maravilhosa, mais uma, de que Deus traz existência que não existe. Então a sua necessidade, que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não tem, Deus tem. E Ele quer te dar. Nós precisamos, sabe o que, queridos? Confiar. Nós precisamos acreditar. Acreditar, confiar no Senhor. Então, passado esse período, o que aconteceu? Eu fui tentar voltar a trabalhar, só que não me deixaram. Existe uma lei no meio militar que eu não poderia voltar a trabalhar porque eu tinha passado o tempo de afastamento. E o tempo máximo era 2 anos. Então, 2 anos e 1 dia você automaticamente é reformado. E reformado no meio militar é aposentadoria. Então, quando eu fui informado, que me ligaram, vem tomar ciência que você foi reformado, ou seja, aposentado. Aí eu falei assim, mas como se eu não pedir? Aí me explicaram a questão da lei,
E eu fiz um documento contra a minha aposentadoria. Já viu isso, irmão? Eu fiz um documento contra a minha aposentadoria. Eu não queria aposentar. E a minha esposa falou, não, pega essa bênção e tal. Eu falei, não posso. Enfim, indeferiram todos os documentos que eu mandei e eles me aposentaram. E eu saí como se eu tivesse trabalhado 30 anos, como se eu tivesse cumprido a carreira dos 30 anos no meio militar. Aí depois recebi um outro telefonema, sem esperar. Olha, vim aqui tomar ciência que você foi promovido. Eu falei, mas nem nativo eu estou mais. Pois bem, você foi promovido porque tem uma lei que diz assim, é direito seu. Eu falei, amém, glória a Deus, tomei posse e recebi a bênção do Senhor. Então, se você está para aposentar, precisa se aposentar, confie que o Senhor, Ele é contigo, Ele vai entregar para você a sua aposentadoria, porque Ele é advogado dos advogados. Amém, queridos? Então, me aposentei, me desvinculei do meio militar e comecei a me envolver no ministério, na igreja. Só que aí fui trabalhar num outro segmento. Parece que quanto mais dinheiro eu ganhava, menos dinheiro eu tinha. E eu falei assim, agora Deus vai me dar uma condição, já tem o arroz e feijão, agora eu vou atrás da mistura. Aí eu peguei e falei assim, poxa, agora eu vou conseguir, decolar, e comecei a trabalhar secular, e não deu certo, irmão. Não deu certo porque quanto mais eu ganhava, menos eu tinha. Eu orei a Deus, Deus falou, eu já te parei, amigão. Eu já te parei. Então vai cuidar das minhas ovelhas, vai cuidar do meu rebanho, vai cuidar das coisas do Senhor. E aí eu entendi e falei, realmente, parei. Só que eu sou um pouco teimoso, irmãos. Meu irmão, eu dei trabalho para Deus, muito. Eu dei muito trabalho para Deus, para minha família. Dei trabalho para muita gente. Mas a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. E aí eu sei que, depois de tudo isso, eu entendi o processo. E aí fui para o ministério. E depois falei, puxa, mas dá para mim fazer um trabalho, Dá para mim, E aí a gente sai, eu peguei e saí de novo fora. E o Senhor não, assim, dando a direção para isso. Era uma vontade minha. Mas pela misericórdia de Deus, Ele me deu a possibilidade de retornar. E hoje eu estou no ministério, servindo ao Senhor. E me disposto a fazer a vontade dEle. E glória a Deus por isso. Mas foi difícil para mim entrar nessa cachola aqui, teimoso demais. Então, queridos, se você prestou atenção, nesses processos você vê a mão de Deus. Não é capacidade minha, muito menos mérito. É graça de Deus, é misericórdia de Deus, é favor de Deus, e Deus colocar pessoas que nos abençoam. E você é uma pessoa que me abençoou. Quando ocorreu tudo isso, a Sheila pediu oração aqui na igreja. E você orou. E Deus ouviu a sua oração. E hoje eu retorno aqui, depois de algum tempo, para dizer para você que Deus ouviu a sua oração. E para te agradecer, porque você orou pela minha vida e pela minha família. Quando eu estava com o meu casamento para se divorciar, porque nesse processo todo, houve um desgaste no meu casamento muito grande. Porque eu estava muito estúpido. Eu não tinha paciência com ninguém, inclusive com a minha esposa. Então nós estávamos numa situação muito delicada, a ponto de pensarmos até em se divorciar. E a Sheila, conversando com ela nos trouxe aqui na igreja. Conversamos com o pastor Joel, ele estava a par da situação. E o pastor Joel orou por nós. Orou pelo nosso casamento. Orou pela nossa família. E a nossa família, nós saímos daqui, naquela ocasião, depois de ter recebido a oração, nós saímos daqui e fomos embora, e nós tivemos, queridos, a nossa família restaurada, o nosso casamento restaurado. Então, se você tem uma dificuldade no seu casamento, uma dificuldade no seu relacionamento como marido ou como esposa, se você está passando algum momento aí difícil, procure ajuda. Não seja orgulhoso. Não desista. Sabe? Procure ajuda. Reconheça que às vezes você não dá conta, não.
Tenha humildade. Fala, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. E aí eu tenho certeza que na sua humildade, na sua simplicidade, Deus vai restaurar tudo aquilo que você precisa. Na sua casa, na sua vida financeira, na sua vida conjugal. Então, querido, tome posse da palavra de Deus. Da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou que aquilo que nós pensamos. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que tira uma pessoa como tirou eu daquela situação de morte. Nós temos um Deus que restaura a vida financeira como restaurou. E hoje a minha esposa está abençoada lá, passou num concurso no Tribunal de Justiça. Eu vou falar porque é para a glória de Deus. Nós estávamos passando necessidades, pedindo ajuda de várias pessoas. Ela fez faculdade de Direito, estudou, se dedicou. O Senhor abriu a porta para ela no tribunal e colocou ela como chefe de seção. E hoje nós somos ricamente abençoados por Deus e prósperos no Senhor. O Senhor, sem nós termos condições nenhuma, o Senhor nos deu um carro que eu nunca imaginei que teríamos condições de comprar. Vou falar também para a glória de Deus, uma Creta zero. Eu nunca imaginei ter condições de comprar um carro zero, porque eu não tinha condições. De repente o Senhor, minha esposa, falou assim em janeiro para mim, falou assim, Marcelo, me dá uma Creta. Eu falei, mas como assim? Eu falei assim, mas você está falando, você está brincando? Não, me dá uma Creta. Aí passou, eu falei, acho que ela não está muito bem, não. Eu falei, acho que ela não está muito bem. Passou, queridos. Passou janeiro, ela me falou isso. Dezembro daquele ano, nós estávamos na concessionária comprando a Creta. A Bíblia diz assim, que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Tome posse da palavra do Senhor, da promessa do Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Nós servimos um Deus que tudo pode. O apóstolo Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós temos um Deus do impossível. Creia nisso, querido. Creia nisso.